Todos, que a paz do doce Mestre se faça presente em nossos corações, não só por hoje, mas por todo sempre. E como a gente sempre começa as palestrinhas, né, agradecendo sempre ao convite da casa, em nome, né, da Dona Cida, do Valdir, da Marli, enfim, todos aqueles que são colegas, amigos de caminhada, né, que eu já passei por aqui. E é tão bom a gente ser recebido por amigos, aqueles amigos que às vezes a gente não vê há algum tempo e outros que a gente vê mais constantemente, enfim, e outros que a gente vai conhecendo também, né? Mas é uma casa sempre que eu volto aqui, eu volto com extrema alegria, não tem outra palavra, é alegria porque conviver no meio de amigos é muito bom. Assim como Jesus conviveu no meio de amigos, ele não era triste, engano, né? Essas fotos, né, que a gente vê, ou supostas fotos, porque não existe foto de Jesus, imagens, né, de Jesus, que ele é carrancudo, muito pelo contrário. Como que um homem, uma mulher, nós vamos ficar carrancudos no meio de amigos, né? A gente só fica feliz mesmo. Mas, enfim, gratidão pelo convite. E como eu estava falando lá, para que a gente tenha essa paz que Jesus veio ofertar, o que a gente precisa na realidade fazer? É correr realmente atrás dela, ela não vem até nós. E para isso a gente tem um caminho, e este caminho foi deixado pelo nosso irmão Allan Kardec dentro deste pequeno livro que a gente deveria ler a todo instante, a todo momento, porque aqui dentro existe um caminho para esta paz, porque aqui está todo o amadurecimento, porque desde o primeiro capítulo até o último capítulo é um caminho do nosso amadurecimento. Primeiro ele nos apresenta os mandamentos, como que foi Moisés, quem era Jesus, tal, e aí nós vamos passando pelas bem-aventuranças, até que a gente aprende o que pedir, como pedir e louvar a Deus, né? Como deverão ser as nossas preces quando a gente for amadurecido de ideias. Mas hoje a gente, como está apenas engatinhando ainda nesse processo de saber como pedir, o que pedir, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24, é que eu fiz o capítulo 17 ontem, ainda está vivo, que fala assim, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Esta é uma passagem, né, uma frase de Jesus que também está contido no Sermão da Montanha. Então eu vou ler para que a gente possa, eu vou pedir licença primeiro, né, que eu possa ler um trechinho para que a gente possa saber sobre o que se trata o contexto da não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então começa, nem todos os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela lhe dê luz a todos os que estão na casa. Quem escreveu foi Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas, capítulo 8, versículo de 16 a 17. Então, aqui ele está falando da luzerna, né? Nem os que acendem a luzerna, é luz, quem acende a luz. Mas que luz é essa que ele fala aqui nesse contexto, né? A luz é a luz da verdade, da razão, do conhecimento. Quando a gente realmente acende esse conhecimento, a gente vai em busca dessa verdade e se acende, nós temos um pouquinho já deste conhecimento. E aí o que acontece? A gente começa já a querer entender um titico, né? Como dizia minha mãe, um titico desses conhecimentos que
o plano espiritual que Jesus, né, veio aqui ofertar. E aí ele fala assim, né? Ninguém acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha. Ou seja, essa luzerna é o alqueire que aqui ele está falando. Que ninguém que tem um conhecimento verdadeiro, que tem não a razão quando a gente está coberto de razão, por orgulho, por ego, não. A gente coberto de razão pelo conhecimento, porque fomos atrás, buscamos esse conhecimento. Ninguém vai esconder um conhecimento. E o que Jesus fala, né? Que vocês vão, que é o contexto dessa frase, e o que os dois evangelistas aqui vêm nos falando. Não é para ficar escondido, é para ir, fazer, lançar-se, colocar-se, distribuir, compartilhar o conhecimento. É esta luz do conhecimento. Mas o contexto da nossa história, eu não vou me abster, né, nestes dois itens deste capítulo. Eu gostaria de continuar só mais um pouquinho da sua atenção, licença de novo, que eu vou precisar ler para que eu possa entrar realmente no contexto que eu trouxe as nossas colocações da tarde, para que a gente possa realmente dar andamento à nossa conversa. E aí ele fala assim, e chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, por que razão lhes fala tu por palavras? Ele respondendo lhes disse, porque a vós outros é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido, porque ao que tem lhe será dado, ou lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até aos que lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumprem as profecias de Isaías, que diz, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder o que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração e se convertam e eu os sare. Mateus capítulo 8, versículo de 10 a 15. Então, nesse contexto, Jesus vem nos falando, aliás, né, Kardec vem colocando, né? É estranho, né, que Jesus vem falando através de parábolas. Por quê? Porque será que naquela época eles não entendiam ou nós não entendíamos também, como assim agora? Então, quando Jesus fala através de parábolas, tanto lá quanto cá, hoje, éramos nós mesmos que estávamos lá, só que através deste longo caminho que nós percorremos até hoje, nós fomos através deste longo caminho entendendo um pouquinho só daquilo que ele estava ali tentando falar para nós. Por isso que ele também não podia falar tudo de uma vez só, porque senão ele ia acender aquela luz em cima da gente, e aí o que ia acontecer? Nós íamos ficar cego, né? Porque a luz, quando é muito, ela ofusca, ela queima, ela cega, né? A gente olha assim para o sol, o que acontece, né? A gente fica até não consegue enxergar, né? Então, é a mesma coisa, se ele tivesse falado tudo de uma vez só, a gente não entenderia, não caberia, é muito conhecimento. Tem um filme, para quem gosta, né? Adoro correlacionar filmes com as passagens, né? Eu acho que como é que é? Indiana Jones lá, que tem uma mulher que ela fala assim, eu quero todo o conhecimento, e aí vem aquelas estátuas e começa a injetar. Oi? Então, injetou muito conhecimento, ela sucumbiu, ela estourou, explodiu, não foi? É a mesma coisa. Jesus não queria isso pra gente. Esse negócio hoje eu vou mandar ele lá. Então, ele não queria que a gente sucumbisse ali. Então foi tudo a conta-gotas, até que chegássemos hoje, na época de hoje,
que a gente ainda está tentando entender um pouquinho dessas parábolas, porque todos os dias que a gente lê, a gente consegue um pouquinho mais de entendimento daquilo que foi nos fornecido lá atrás. Haja visto que todas as vezes que a gente aqui está, a gente aprende um pouquinho, um vem e fala de uma maneira, outro vem e fala de outra, sobre o mesmo tema, mas todo mundo tem um olhar diferente. Eu gosto de uma frase também de Chico, que ele fala assim, né? Um entrevistador perguntando para Chico, perguntou: Chico, quais são as quentinhas do plano espiritual? Ele fala: o Evangelho. Sempre vai ser o Evangelho. As quentinhas do plano espiritual. E aqui, neste contexto, o que ele vem falando também? Que, na realidade, isto também quer dizer muito que, através deste nosso conhecimento, da nossa razão, do nosso estudo, nós fomos aprendendo a ir buscar no plano espiritual que nós não precisamos de terceiros para ir buscar este conhecimento. Nós podemos ir diretamente à fonte, né? A gente não precisa mais ir a cartomantes, jogar búzios, tarôs, né? Enfim. A gente pode ir diretamente ao plano espiritual buscar, porque todos nós, hoje, a gente já conhece, né? Uma glândulazinha que é muito importante para nós, e ela é única. Foi dado-nos cada um este presentinho, único e especial. Chama-se, como é que chama? Glândula pineal. Sim, obrigada. Glândula pineal. Esta é uma glândula que ela é uma conexão direta com o plano espiritual. Lá atrás a gente ainda não conhecia, Jesus já conhecia e conhecia muito, mas nós ainda não. E através dela a gente pode se comunicar a todo instante com o plano espiritual. Porém, aí eu vou para o terceiro ou quarto, né, patamar, que é onde eu quero chegar. Que aqui um dos itens, né, deste capítulo fala que os sãos não precisam de médicos. Então, quando é nos ofertado aqui dentro o remédio para que a gente seja ou fique são, que é o Evangelho, mas quem são esses doentes? Quem será? Por que será que aqui neste capítulo, né, que fala não pôr a candeia debaixo do alqueire, ele vem nos colocando, os sãos não precisam de médico. Aí a gente pergunta, quem são os doentes? Será que não somos nós mesmos? Porque através do longo deste tempo, nós viemos também colocando traumas dentro de nós. Eu vou pedir licença mais uma vez para colocar, né? Porque através dessas longas vidas que nós já viemos passando, nós fomos adquirindo traumas, medos, ansiedades. Nós viemos ao longo disso tudo colocando entraves ou alqueires, ou nuvens, ou sombras nesta luz que já foi nos ofertada. Que Jesus falou, vós sois luzes. Só que a gente ainda vem colocando esses entraves. Lá no Homem Integral tem uma frase, né? Enfim, um parágrafo muito interessante que eu vou ler, vocês vão entender. Está lá nos fatores de perturbação, ansiedade, está no item medo. Então ele fala assim, catalépticos sepultados vivos que despertaram na tumba e vieram a falecer depois por falta de oxigênio. Reencarnam-se vitimados pelas profundas claustrofobias, vivendo em precárias condições de sanidade mental. Olha, é uma tijolada, né? Por quê? Hoje em dia, o que a gente mais vê? Medos, ansiedades, fobias, traumas, TDAH aí que está solto até demais, porque tudo hoje é esta doença, né? Tudo. Você vai num psicólogo, é tudo TDAH.
eu tô não sei o quê, tá com crise de ansiedade, tá com medo. Eu tenho medo de barata, né? Então, eu não sei, a maioria das mulheres tem um pouquinho de, né, medo de barata. Mas, enfim, por quê? Porque talvez nós fomos estes seres que fomos sepultados vivos e trazemos para a época de hoje estes traumas, estas ansiedades de ficar lá embaixo, torturado, sentindo-se com falta de oxigênio. Só que em vez da gente curar esses traumas, estas ansiedades, esses anseios, enfim, todas essas doenças que entravam, né, o nosso sistema, o nosso psicológico, o nosso consciente, que nós que nós colocamos, que o subconsciente coloca para o nosso consciente, porque isso daí está lá dentro. E estes traumas vêm do subconsciente para o nosso consciente de hoje e a gente não sabe explicar, mas a gente tem medo. E aí o que acontece? Vem Divaldo, isso nós estamos apenas vendo o passado, então agora vem o presente, falando deste consciente de hoje, que mais uma vez, em vez da gente acender a luz, nós estamos encobrindo, que aí vem a obra do Divaldo também, que este vai ser o meu próximo estudo, mas eu não consigo, bendita ansiedade minha, que já está lá na frente, já está estudando para o próximo semestre, né? Que é Triunfo Pessoal, e que logo aqui no início, ele vem falando, olha o que ele fala, perdão, eu vou ter que ler de novo, para que a gente possa realmente encaixar um no outro, porque é muito legal, quando a gente começa realmente a perceber que uma coisa está ligadinho na outra. O ser humano estertora e amedrontado foge para o isolamento, longe da realidade e buscando convivência virtual porque teme a pessoal. Ou seja, procurando intercambiar emoções através de instrumentos extraordinários, sem dúvida, mas insensíveis às emoções, aos sentimentos de amor, ternura, compreensão, de perdão e de fraternidade. Ou seja, quantos de nós, ou todos nós, que eu também estou incluída nessa, não fugimos para o lado virtual quando a gente se vê frente a frente com alguma coisa que a gente não quer convivência ali com aquele ser humano, ou ser, né, humano, lógico, que está dentro do nosso teto. A gente fala assim, eu não quero conversa com esse cara não, com essa mulher não, foge lá pro quarto e celular na mão. Ou ainda, né, hoje, televisão e celular na mão. Em vez da gente praticar a ternura, o amor, a fraternidade, a compreensão, a gente foge. Porque nós ainda temos esses anseios que nós não cuidamos, muitos de nós não, alguns sim, mas muitos de nós, por falta de querer conviver com aquele ser humano que está ali, a gente foge para o lado virtual. É interessante que Joana de Ângeles já vem nos alertando, né? E isso, talvez esse livro aqui, eu nem vi quando ele foi escrito, porque vocês podem perceber, está novinho, mas eu ainda estou... Ansiedade, né? Já estou lá na frente. Mas, enfim, ela já vem nos alertando que nós, em vez de nos mantermos na convivência com esse ser humano, tratando destes traumas que já vem encobrindo essa luz, buscando, aliás, essa luz, que é a luz do conhecimento, para que a gente possa realmente trabalhar esta nossa mediunidade que foi nos ofertada. Nós temos essa glândulazinha que ela pode ser lançada a todo instante, porque ela regula todo o nosso organismo. Enfim, ela é uma glândula essencial. E hoje os médicos já estão até percebendo isso. Muitos deles, de primeiro não era nem cogitado com licença. Eu tomo muita água, gente. Muitos deles, antes, eles nem sabiam dessa glândula. Eles não davam valor. Mas hoje,
diante de tanto estudo, diante de tanta... tive aula, acho que, não sei se alguém aqui conheceu, a Fernanda do Amaral, que foi aluna do Sérgio Felipe, né? Calma, gente. Olha a ansiedade. Olha a ansiedade. Então, a Fernanda do Amaral, eu tive aula com ela e ela realmente tem um estudo muito bonito através disso, juntamente com o professor, que é o... Então, mas brincadeiras à parte, né? Esta glândula, ela regula realmente o nosso corpo inteiro. Se a gente for dentro da internet, ali vocês vão perceber que esta glândula é uma glândula importantíssima. Nas crianças, elas estão em desenvolvimento, mas quando ela chega numa determinada idade, ela amadurece e floresce. Por quê? E a gente em estado de oração, este intercâmbio, quando aqui fala, né, no último capítulo que eu estava falando, quando esta glândula em contato com a gente, né, perdão, a gente em contato em oração com o plano espiritual, ela se expande, ela se dilata. É ela que faz com que a gente sinta este calor quando a gente está rezando, pedindo, orando. E é ela que deixa com que a gente tenha este intercâmbio. Recentemente a gente estava aprendendo sobre mais um pouquinho. Sabe esse gesto que tem até como que chama? Nos emojis, obrigada. Que tem as duas mãozinhas. Este gesto da gente fazer isto e colocar ela aqui no centro, porque esta glândula está exatamente aqui. Então este gesto de fazer isso, entrar em oração, é um meio da gente conseguir este contato mais rápido. Por isso que quando a gente fala deste intercâmbio, nós não precisamos de ser intercambiados. Nós temos essa ligação direta, reta, é papo reto, como diz a molecada aí fora, né? A gente tem este poder de fazer este papo reto. Podemos sim, através deste conhecimento, através desta busca, né? Desta verdade que a gente já está meio que saboreando pelas beiras, porque a gente tem que aprender muita coisa ainda dentro, principalmente no contexto de mediunidade, de glândulas. Talvez exista até outras, mas por enquanto esta ainda é a nossa ligação direta com o plano espiritual. E a gente pode sim usar dela. Que aí vem Jesus falando, né? Quem são os doentes? Somos nós. Porque nós ainda temos as ansiedades e medos, que talvez de uma época passada, e que hoje a gente ainda não cuida ou deixa com que isso tudo, a vida moderna também, vem nos arrastando para essas ansiedades, para esses medos, e vai cada vez mais ofuscando tudo isto que está aqui dentro. Mas através do conhecimento, através deste caminho que nós ainda estamos trilhando, aprendendo, buscando, conhecendo, nós vamos eliminando. Mas se a gente também conseguir fazer com que este celular da gente, eu vou falar uma palavra que eu costumo falar do celular, né? Ele é o obsessor tecnológico. Por quê? Porque a gente se deixa levar, se deixa arrastar. Recentemente, eu conversando com uma amiga, né? A gente fala assim, eu preciso de terapia. Terapia cheia? Sim, mas é só você largar o celular. Só larga o celular para você como é que a pia esvazia. Aquela tomada que vocês estão rindo, eu também vou atacar vocês. Sabe aquela tomada que a mulher pede a cada 6 meses, troca a tomada para mim? Se você largar o celular, a tomada é trocada de um dia para o outro. Mas o problema é o obsessor tecnológico. A gente se deixa arrastar. A gente já está com as sombras do passado e ainda traz as sombras do presente.
E aí o que que acontece? A gente vai brigar com o marido vai brigar com a mulher, pronto, a desavença. É o obsessor tecnológico. A gente não precisa de desobsessão, a gente precisa do dedinho para desligar o celular. E aí nós vamos conviver com aquela pessoa que está do nosso lado. Nós não vamos colocar sombras aonde já tem sombra. Muito pelo contrário, nós vamos colocar luz nos relacionamentos. Ou seja, através de um conhecimento, de uma glândulazinha, que se a gente juntar, unir, pedir, a gente traz a luz para dentro de casa, através da gente, porque somos todos discípulos de Jesus. Porque neste contexto ele fala, quem são aqueles que vão levar? São os meus discípulos, levem. Não é para ficar escondido, mas a gente, por causa dos traumas, medo do passado e do presente, apaga essa luz. E aí o que que acontece? Há desavenças, discussões, afastamento, tudo, né? Tudo. Por causa de quê? Nossos traumas e aquele obsessorzinho tecnológico que está do nosso lado e a gente ainda não consegue. E hoje a gente está percebendo, cada vez mais nós estamos na dependência de um pequeno aparelho que sem ele a gente não faz compra, a gente não precisa mais sair de casa, né? Tudo é através de aplicativo, é através como é que fala? Tudo é aplicativo, você compra tudo. Mas por que nós... Agora vamos lá. Eu não vou aqui também entrar nesse contexto muito, porque tem pouco tempo. Mas o que Joana de Ângeles fala pra gente, né? Que todas essas nossas ansiedades, medos, cada um tem o seu. Não precisa aqui cada um identificar qual é. Essas sombras nossas, a gente não vai eliminá-la de um dia para o outro. Esses traumas nossos, medo de barata, medo de lagartixa, medo de elevador, sei lá, é tantos medos por aí, é tanta coisa. Não, nós vamos ter que aprender a conviver com essas sombras, é abraçar essa sombra para que a gente possa entender, tudo bem, eu tenho medo de barata, ela está ali, mas se eu não for ali, ela não vai me atacar, isso eu tenho certeza, a menos que ela venha para o meu lado, eu vou ter que correr e dar uma chinelada, enfim, qualquer coisa para afastar. Mas é conviver, é aprender a conviver realmente com todas essas nossas ansiedades, medos e traumas, sabendo entender que esta sombra faz parte de mim, mas também não deixar que ela afete o meu presente. Por quê? Porque se ela me deixar eu ser afetada por ela, o que vai acontecer? Vai se juntar a todas essas doenças que estão surgindo hoje por causa do celular. E eu não vou nem falar aqui dos problemas físicos, coluna, tendinites, eu não sei mais o que nos dedos, todas as juntas nossas tá ficando até dura, porque nós estamos com essa posição, né? Nós estamos numa posição horrorosa. A nossa coluna está indo para o espaço. Por quê? Nós estamos deixando com que a luz que está aí tão próximo de nós, por causa de desligar um aparelho, por causa de conviver com as nossas sombras do passado e com os nossos anseios de hoje, nós estamos deixando tudo isso apagar essa luz. E estamos colocando realmente embaixo deste alqueire, desses empecilhos, dessa sombra. Nós estamos indo por um caminho que, se a gente não tomar cuidado, não sei o que vai acontecer. Provavelmente nós vamos evoluir, mas, porque nós fomos feitos para isso. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos num processo que, se continuar desse jeito, nós vamos retroagir, ninguém vai. Mas nós vamos ficar pedalando no mesmo lugar. Por causa que está frio, eu não venho. Por causa que está isso, eu não venho. A novela que não sei o quê. Enfim. Mas todos nós temos os nossos percalços a ultrapassar.
todos esses traumas. Mas aí lembrando sempre que eu falo, né, a questão 125, do Livro dos Espíritos, né, tem determinada hora que fala assim, só pra gente, eu já vi que tá no meu horário, que fala sobre se todos os espíritos permanecerão no caminho do mal este, que a gente tenta colocar sombra sobre as nossas luzes. Aí ele fala, a resposta do Livro dos Espíritos fala assim, alguma coisa, né, todos permanecerão sim, mas as eternidades serão mais longas. Como assim? Essa questão sempre eu sempre esbarro nela. Como assim eternidades mais longas? Se é eternidade, como que é mais longa? Se já é eterno. Como? Tem eternidade que é mais curta? Uma mais longa, eternidade menos longa, né? Eu acho muito interessante essa proposta da resposta do Livro dos Espíritos. Porque enquanto a gente permanecer tentando ofuscar esta luz, desta razão que a gente já devia estar um pouquinho mais além, colocando realmente mais traumas, mais ansiedades, mais celulares, mais tudo nas nossas mãos, nós estamos apagando ou, como dizia a mamãe, enuviando essa luz. Nós precisamos desanuviar a luz, é tirar as sombras ou conviver com ela com parcimônia, saber qual é o horário que eu tenho que usar, porque o celular ainda é uma arma muito boa, tem pesquisas maravilhosas. Eu dentro mesmo do celular eu tenho livros para ler, uma é Homo Deus e Homo Sapiens, um dia eu vou ler, tá lá, dentro do Drive um dia, calma, não ri. Bom, mas enfim, gente, a gente precisa usar realmente com parcimônia, sabendo que todo esse nosso conhecimento nós podemos usar ao nosso favor, porque Jesus, nesse contexto, o que ele fala? Distribua a luz, não apague a sua luz, acenda a sua e ajude o outro também a acender. Distribua, faça, compartilhe. Porque esta luz nos foi dada, sim, mas a cada um de nós. Esta é a luz do conhecimento, a luz da razão, e nós já temos aqui como fazer, onde buscar, é fonte segura, não é secreta mais. Mas é isso, eu espero ter conseguido transferir para você, compartilhar tudo isso que eu já venho aprendendo ao longo do tempo, e que nos façamos luzes de verdade, verdadeira, compartilhando um com os outros um pouquinho que a gente vem aprendendo e ensinando também, porque não vale só a gente aprender, é compartilhar. Muita paz a todos.